5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7 e 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, gente, tudo bem? Como estão? Já retornaram às suas atividades, às suas aulas, sejam como aluna, seja como prof? Conta pra gente. E aí, Prof. Má? E aí, tudo certo? Pois é, fevereiro, já estamos quase finalizando o mês. Acredito que todo mundo já deve ter voltado às aulas, tanto profs quanto alunos. Sim, todo mundo não, né? Porque a gente sabe que tem gente que só funciona depois do carnaval, né, Tati? Somos brasileiros. Somos brasileiros, a gente sabe. Apesar que o carnaval esse ano ficou um pouco mais tarde, então teve várias escolas de balé que optaram por começar antes. Tem escolas que começam até em janeiro. Então eu espero que tenham tido uma boa volta e já estejam voltando aí a nos ouvir aqui no nosso Spotify. E aquele recadinho, antes de vocês começarem a nos ouvir, antes da gente falar o tema de hoje, não deixem de seguir o nosso Instagram, o perfil @5678podcast. Vão lá, comenta nas nossas publicações, manda um direct pra nós, a gente ama ouvir vocês. E aqui no Spotify, deixa as estrelinhas, segue a gente, isso ajuda muito o nosso trabalho e a gente continuar aqui a trazer ótimos conteúdos pra vocês e curiosidades do mundo da dança, tá bom? Verdade. Então agora vamos ao nosso tema, que hoje é dia de Petit, o nosso querido curtinho, que o povo tanto ama, né? E qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a Marie Salé e o hábito de presentear artistas por suas apresentações. Lembrando que essa semana a gente vai linkar, vamos dizer assim, um petit no episódio. Então, o próximo episódio de sexta-feira vocês vão amar. Tem muito a ver sobre esse petit. E só um mini spoiler, né? Vocês vão adorar. Tem sempre aquela curiosidade boa que a pessoa escuta e fala: meu Deus, eu não sabia que era assim. A gente adora ouvir esses comentários de vocês. Verdade verdadeira. Então, gente, a Marie Salé, ela foi a primeira coreógrafa feminina do balé, tendo começado a sua vida como bailarina. Na verdade, Salé se tornou uma das duas dançarinas mais populares do século XVIII. Já a outra bailarina popular foi a Mademoiselle Marie Camargo. Ambas estudaram dança com a bailarina Françoise Prévost, que ajudou a estabelecer a dança dramática nos primeiros tempos do balé clássico de forma expressiva, leve e dramática. Então, ó, as bailarinas aí pioneiras, lá por 1700 e alguma coisinha, já fazendo coreografias, apresentações, organizando movimentos, muito bacana. Isso aí. Em 1734, a Marie Salé apresentou o balé à Inglaterra, quando apareceu no Covent Garden. Lá, ela dançou em Terpsichore, uma música de Handel, e nas estreias de Alcina e Ariodante do mesmo compositor. Ela também coreografou e atuou no mítico Pigmalião. Em seu papel, ela apareceu em vestes gregas com o cabelo solto. Ela também usava sandálias para dar à sua personagem uma sensação mais realista. Lembrando que nessa época a gente não tinha as sapatilhas de pontas ainda em ascensão, tá, gente? Muito menos os titis e a roupa, vamos dizer assim, mais tradicional do balé como nós vemos nos dias de hoje. Então é muito comum nessa época a gente ter vestes diferentes, vestidos compridos, outros tipos de tecidos, né, Tati? Outros tipos de sapatos. Sim. Então era como se fosse assim o início do balé, da dança clássica como um todo, né, Tati? Isso porque as danças, elas eram mais, as apresentações, os espetáculos, eles eram algo mais puxado, assim, para o teatro. Isso. Então, as vestes, né, elas eram como as pessoas se vestiam no cotidiano, óbvio, de um jeito espetacular, né, de um jeito bonito, de um jeito nobre, mas era como as pessoas nobres se vestiam naquela época, né, gente? Sim. E a atuação da Salé em Pigmalião a levou à fama. Ela então viajou para Paris para dançar para o rei Luís XV,
figura muito importante, e sua rainha. No entanto, seja dançando para reis ou plebeus, Salé foi um tremendo sucesso. O público nunca tinha visto nenhuma dançarina como ela. Imagina! Gente, ela apareceu sem anáguas de argola, sem enfeites na cabeça e vestindo ao lado do espartilho e da saia curta um manto simples de musselina. Seu sucesso foi tão grande que, em uma apresentação beneficente, os assentos da casa foram tomados à força e uma saraivada de moedas de ouro embrulhados em notas caiu sobre o palco, sendo as receitas superiores a 8.000 libras. Então imagina, naquela época, uma bailarina aparecer sem anáguas de argola, sem enfeites na cabeça, né? De uma forma completamente diferente. Foi algo novo, algo que inovou a época e com certeza foi um grande sucesso, né? Sim, com certeza. Imagina, gente, as pessoas entrando, pelo que se entende, assim, a força no teatro, né? Estilo manada. E enlouquecidos, jogando as moedas enroladas em notas de dinheiro. Já por aí a gente vê que o público também era bem abastado, né, gente? Sim. Pra fazer esse tipo de homenagem pra bailarina. E, gente, quem não sabe o que é anágua de argola, é assim, sabe quando, em alguns balés atuais a gente vê, sabe quando tem a saia da bailarina longa, e aí tem como se fosse um bambolê, vamos dizer assim, várias camadas de bambolê, para que a saia, quando ela se mova, Sim. ela tenha, né, bastante movimento e a saia fica bem ampla, ela fica bem armada com essas argolas, vamos dizer assim. Sim. Vamos dizer ou seja, que... uma coisa bem... Vamos dizer bem que pomposa, né? É a avó do Titi Prato. Praticamente, gente, praticamente, né? E a Marie Salé, ela se aposentou em 1740, gente, bem pouquinho tempo atrás. No entanto, ela continuou a praticar sua dança em casa todos os dias. Entre 1745 e 1747, Salé saiu da aposentadoria e se apresentou esporadicamente em Versalhes. Ela novamente se aposentou em 1752 e executou 4 balés de Fontainebleau. Salé morreu em 27 de junho de 1756, cerca de 7 meses após o nascimento de Maria Antonieta, aquela rainha Polêmica. que é assim... Isso, polêmica, que é acreditado a ela todos os... a frescura, o rococó, ela que falou, né, se não tem pão, comam brioches. Sim. Só para vocês entenderem a época, então, que a Marie Salé viveu. E sabe que enquanto nós estávamos fazendo essa pesquisa, eu li uma curiosidade aí da vida pessoal, né, da Marie Salé. Uma coisa sobre a vida amorosa dela. Sim. Que diz, imagina, né? Ela tendo essa postura assim, super vanguarda, né? À frente, vários homens se insinuavam para ela. E ela não queria nenhum, e as pessoas achavam estranho. E ela só andava com outras mulheres. Eis que um homem começa a se vestir como mulher para se aproximar dela. E aí eles começam a namorar. Olha que diferente. Imagina, às vezes gente. Ela gostava de mulheres e naquela época não podia mostrar que gostava, né? Eu acredito que sim, porque, né, 1750, gente, imagina, numa sociedade super conservadora, que eu imagino, né? Sim. Ela tinha essas coisas e ela realmente, aí ela ficou muito tempo, então, com esse homem que se vestia de mulher. Depois ela ficou muitos anos com na biografia falam que é uma amiga, mas eu acredito que sim, que seja a companheira dela. Sim. E ela ficou ao lado dessa companheira até morrer. E há algo muito, assim, raro na biografia das bailarinas a gente ouvir esse tipo de coisa. Sim. Então eu achei legal e achei válido trazer essa questão, porque sim, as pessoas... tem vida, né, gente? Pois é, imagina só que interessante. Agora, o fato de as pessoas, né, igual a gente falou ali, que jogavam as moedas de ouro para ela no palco,
Não é que a partir dali começou a se presentear artistas nas apresentações, mas ela foi uma das pioneiras no qual as pessoas começaram a querer ter este carinho pós-apresentações, né? Claro que depois se perdurou as flores, tem gente que dá anel, né, pra bailarina, tem gente que dá outros tipos de presentes, mas acredito que pra época ali, jogar as moedas foi algo como pioneiro, já que, bom, aqui é na Inglaterra, né, dependendo da época do ano, a Inglaterra é inverno, talvez seja mais difícil a gente conseguir ter aí flores para essa entrega, que é mais ou menos o que vamos falar no próximo episódio longo que a gente vai trazer aqui pra vocês, mas a gente quis trazer essa curiosidade. Vocês sabiam disso? Que lá em 1730 já presenteava os bailarinos? Eu não sabia, gente. Fui pesquisar porque estávamos curiosos. Pois é, eu até gostaria se alguém quisesse, depois de uma apresentação minha, jogar um dinheirinho. Joga um monte de moeda, imagina. Também estamos aceitando, estamos querendo, vamos estar aceitando. Só o sucesso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso 5678 podcast, o nosso petit episódio. E como a gente ama ouvir vocês, deixe sugestões aqui no Spotify ou lá no nosso Instagram, @5678podcast, de próximos temas e próximos conteúdos que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui pra vocês. É isso aí, gente. Até a próxima. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau.